Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal Mercado Futuro de Criptomoedas. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo, porque algumas pessoas estão me pedindo para que eu possa ensinar passo a passo como eu faço as minhas operações. Então nessa operação de hoje, vou te mostrar o passo a passo, como que eu fiz virar $35, virar mais de 2.752 dólares, que no caso deu mais de 7.646%. Se você pegar $35 vezes 7.646%, vai dar esse valor aqui, 2.752 dólares, que no caso 35 dólares é quase R$200 e 2.752 dólares quase R$15.000. Coisa, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que no mercado futuro você pode trabalhar com alavancagem. Então eu estava aqui com a alavancagem de 50x. Então eu alavancado a 50x. Então a moeda ela subiu 7.646%? Não, é só você ver aqui, ó. Eu entrei com 4,40 e saí quando ela estava aonde que eu vou mostrar para vocês. Então, praticamente, ela subiu praticamente quase 150%. Só que uma moeda subiu 150%, se ela sobe 150%, eu alavancado a 50x, é como se ela tivesse subido 50 vezes esse valor aqui, ó, de 150%. Então, é como se fosse 150% multiplicado por 50 vezes, que dá exatamente 7.646%. Então, por isso que eu ganhei 7.646% em cima de 35, porque eu estava alavancado a 50x. Só que a moeda, ela subiu apenas 150%. Então, essa é a vantagem do mercado futuro. Porque se eu tivesse apenas comprado uma criptomoeda, eu ia ganhar apenas 150% de 35, que daria praticamente quase 40, ou seja, 50 dólares. Só que eu ganhei 50 vezes mais do que ela subiu, porque o mercado futuro de alavancagem ele te dá essa oportunidade de você ganhar muito mais. Só que eu não oriento você trabalhar com alavancagem alta. Eu trabalho com alavancagem de 100x, 200x, porque eu já tenho mais de 7 anos de experiência. Agora, você que está começando agora, começa de baixo. Principalmente você que não tem um mentor. Porque se você não tem um mentor, você não segue o mentor, você quer operar sozinho, você vai colocar o seu capital em risco. Então, não faça isso, eu não oriento ninguém a trabalhar com alavancagem alta como eu trabalho, mas eu trabalho porque eu tenho mais de 7 anos nesse mercado, eu sei o que eu estou fazendo. Então, é isso que eu vou te mostrar, o passo a passo, no caso, nesse vídeo. Então, observa, a primeira coisa que você tem que entender, o que é um suporte. O suporte é como se fosse um chão de uma casa. E a resistência representa o teto de uma casa. O suporte, ele vai permanecer para sempre? Não. Quando mais uma vez ele é tocado, chega uma hora que ele vai romper, como nós vimos aqui, romper aqui. Ó. Então isso aqui é normal. Tanto para baixo como uma hora, esse suporte aqui também, ele vai ser rompido. Mas o que é o suporte? O suporte é quando o mercado está caindo e ele tende a parar de cair. Então aqui ó, ele começou a subir daqui para cá e quando ele vem a cair, ele respeitou esse fundo aqui. Ó. Então quando o mercado está caindo, e ele toca mais de uma vez na mesma região, então isso aqui vai formando um fundo e também forma suporte. Então, suporte é fundo de um ativo e resistência é um topo. Então, no caso, ele tocou aqui ó, várias vezes na mesma região. Você pode ver, então, aqui era a região de suporte. Como eu falei, uma hora vai ser rompida, como rompeu aqui, mas não vem um caso que eu vou mostrar essa entrada que eu fiz aqui. E o que é a resistência? A resistência representa o teto. Então, você observa, o mercado, ele subiu, e ele caiu aqui, ó. Então, aqui caiu. O que você já faz? Você já marca aqui uma região de resistência. Por quê? Porque se ele caiu daqui, ó. Se ele caiu aqui. Então, se ele caiu e voltar novamente para essa região, ele tende a cair novamente. Por quê? Porque aqui se torna uma região psicológica. Porque ele caiu uma vez, então as pessoas que comprarem e entrarem aqui embaixo, quando chegar aqui em cima, elas vão fechar suas operações. Por quê? Porque aqui, quando chegou, o mercado caiu. Então, isso aqui acontece quando é resistência, o mercado volta a cair, porque ali os vendedores voltam a atuar e as pessoas fecham suas operações. Então, muito bem, entendendo o que é um suporte, o que é uma resistência, vamos lá para explicar essa operação. Então, estava aqui, já tinha marcado a região de suporte, que o mercado ele já tinha parado de cair nessa região e voltou a subir mais de uma vez. Eu marquei o padrão de acumulação, que era a cunha descendente, que quando ela é rompida, ela rompe para cima.
Então, eu estava observando, deixa eu colocar aqui, vou marcar aqui o replay. Eu estava observando exatamente aqui, ó. Então, observa que ele já estava acumulando nessa região de suporte. Então, aqui eu estava esperando confirmação da minha entrada. Qual que seria a confirmação da minha entrada? Divergência, no caso aqui eu trabalho no gráfico semanal. E aqui eu estava esperando divergência, uma vela de força entrando no volume. Então, vamos ver aqui, deixa eu soltar aqui o play. Então, observa. Eu estava esperando exatamente aqui a confirmação de alta, volume entrando. Então, quando entra volume crescente, isso é confirmação de alta. Não é apenas uma manipulação de preço, mas é de fato e de verdade os grandes investidores atuando. Então, quando você vê volume crescente, é força compradora, os grandes play entrando naquela região. E aqui eu tive também uma vela de força, tive aqui divergência, que no caso aqui fez um fundo mais baixo, só que você observa fundo mais baixo e observa que no RSI ele estava formando um fundo mais alto. Você observa aqui, ó, se marcar aqui, observa que aqui está inclinado para cima e aqui está inclinado para baixo. Então isso aqui chama divergência, fraqueza vendedora e força compradora entrando. Então aqui, ó, eu costumo entrar, no caso já mostrei no Bitcoin, que quando o mercado ele está corrigindo, eu entro acima da força, no caso da parte positiva do MACD. Só que quando aqui era um suporte a um fundo, o MACD estava trabalhando aqui embaixo. E ele rompeu, ele cruzou a média azul-amarela, que também é um sinal de entrada, para que eu pudesse confirmar a minha entrada. E qual foi a minha confirmação total? Porque eu não entro em nenhuma operação, principalmente na criptomoeda, sem primeiro olhar a tendência do Bitcoin. Porque se o Bitcoin sobe, todas as altcoins sobem. Então, se a altcoin está subindo e o Bitcoin está caindo, então, normalmente, essa altcoin ela vai voltar a cair. Então, eu olhei a tendência, eu já estava também olhando a tendência do Bitcoin, inclusive eu já tinha entrado, a primeira operação que eu fiz foi no Bitcoin, para depois fazer na DOT, como eu já mostrei para vocês. Então, aqui esse gráfico azul, deixa eu colocar aqui branco, deixa eu colocar esse gráfico branco para vocês ficar melhor a visualização aí no caso quando o meu fundo está preto, vai ficar melhor para vocês. Então, esse gráfico aqui branco era o gráfico do Bitcoin. Observa que ele já tinha rompido um padrão, ele rompeu um padrão de acumulação, que era uma bandeira de baixa, a bandeira de baixa rompe para cima, ele já tinha rompido. Então, o Bitcoin rompeu o padrão gráfico, estava subindo, e aqui a DOT já tinha rompido o padrão gráfico, estava subindo com volume, e também o MACD cruzando para cima a linha azul-amarela, o RSI com divergência. Então, eu tive vários sinais para fazer essa entrada. Então, a minha maior confirmação para que eu pudesse, que o meu maior sinal de entrada, foi também que o Bitcoin estava subindo. Porque se o Bitcoin não estivesse subindo, eu também não entrava. Eu poderia até entrar, mas eu ia entrar a curto prazo. Mas como eu ia levar essa operação a longo prazo, eu tive certeza por causa do Bitcoin. E o que aconteceu? Então, observa, eu abri as minhas operações aqui, ó, e é isso que você tem que entender. Eu não fico abrindo e fechando operação todo dia. Quando eu entro em uma operação, essa operação ela fica aberta. Um mês, 15 dias, começa aqui, ficou praticamente um mês e uma semana. Então, eu abri uma vez a operação e fechei uma vez. Então, em um mês, dentro dessa moeda, eu só abri uma vez. Por isso que eu tive esse resultado. Agora, para você ter o resultado que eu tive operando a curto prazo, você tinha que fazer várias, dezenas de operações. Esse é o segredo do gráfico semanal, que você não precisa ficar entrando e saindo da operação. Você abre apenas uma vez, tendo um plano de trade, sabendo o que você está fazendo, e você leva a operação, como eu tinha aqui também uma resistência, aonde que eu ia levar a minha operação? Exatamente até na resistência, que representa o teto que eu falei para vocês. Então, vou soltar aqui a operação. Olha para você ver. Ó. Então, a operação, ela chegou aqui no meu alvo. Qual que era o meu alvo? Essa resistência. Porque assim como o suporte, ele bate mais de uma vez, ele volta a subir, a resistência é a mesma coisa. Então, aqui, ó, era um ponto psicológico. Então, as pessoas que entraram aqui como eu, elas fecham as operações aqui em cima. Então, você observa que quando tocou aqui, ó, nessa resistência, deixa eu soltar aqui mais uma vez, o mercado, ele voltou a cair. E observa que quando ele volta a cair, ó, olha o Bitcoin também caindo, que o Bitcoin também depois voltou a cair. Então, é esse plano que você tem que ter, essa estratégia, seguindo, entrando nas altcoins, mas seguindo a tendência do Bitcoin. Porque se ele voltar a cair, as altcoins também voltam a cair.
Então, eu tive aqui duas confirmações para fechar minha operação. Essa resistência, quando tocou aqui, ó, aqui começa a ter a atuação da força vendedora, o mercado voltar a cair, e também tive a segunda confirmação que o Bitcoin voltou a cair. Então, aqui eu fechei as minhas operações. Então, eu fiquei com essa operação aberta, no caso, uma semana, 2 semanas, praticamente 5 semanas, 1 mês e 1 semana. Então, se você tivesse baixado aqui para o diário, o diário fica mais nítido para você, porque eu abaixo também no diário. Então, você observa também no diário aqui seria uma entrada, trabalhando acima do suporte, acima das médias, as médias ficaram verde, ó. E observa aqui, ó, volume crescente, ó, confirmação de alta. E qual que seria também a saída? A saída seria aqui no caso do diário. Observa aqui no diário, ó, temos aqui um topo e um topo mais alto. Vamos ver lá no RSI. No RSI, observa aqui, ó, divergência também de alta. Topo mais alto, e o que aconteceu aqui no RSI? Topos mais baixos. Então, isso aqui também é confirmação de saída. E olha o MACD cruzando para baixo. E olha como é que está o volume. O volume começou a cair. Ó. Então, isso aqui tudo também é confirmação de saída. Então, você pode começar no semanal, você baixa para o diário, vai seguir no diário, trabalhando acima da média. Fez um topo mais alto, RSI, topo mais baixo, MACD cruzando para baixo. Então, volume caindo e Bitcoin caindo. Então, isso aqui já é também sinal de você fechar a sua operação. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sino para que você possa receber os próximos vídeos como esse. Então, esse é o poder do gráfico semanal, porque quando você entra uma vez, você não precisa ficar fechando e abrindo as operações. Basta você levar a sua operação até um alvo, seguindo o Bitcoin, vendo divergência, teve divergência, o MACD começou a cruzar, você fecha as suas operações. Tem caso que eu levo a minha operação mais longe, mas eu tenho alvos de entrada e também alvo de saída. Então, sempre numa operação, você tem que ter alvo de entrada e alvo de saída. Então, é isso aí. Então, eu vou gravar mais vídeos sobre isso, mostrando como que eu faço as minhas operações. Então, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.